7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, História da Independência do Brasil. Goiás News, notícias sem mais delonga. Vamos para a notícia no YouTube. A independência do Brasil aconteceu em 7 de setembro de 1822, quando, supostamente, Dom Pedro Futuro de Pedro proclamou o grito da independência às margens do rio Ipiranga, na atual cidade de São Paulo. Com isso, o Brasil rompeu sua ligação com Portugal e consolidou-se como nação independente. Quais foram as causas da independência? A independência foi resultado de um processo de desgaste nas relações entre os colonos brasileiros, sobretudo da elite, com Portugal. Isso teve relação direta com a Revolução Liberal do Porto de 1820, mas podemos considerar que tudo começou com a transferência da família real portuguesa para o Brasil em 1808. A transferência da família real foi uma consequência da era napoleônica e motivada pela invasão de Portugal pelas tropas francesas. A mudança da família real portuguesa para o Rio de Janeiro foi, portanto, uma fuga. Após se instalar no Rio de Janeiro, foi iniciado o que ficou conhecido como período joanino. Esse nome faz referência a Dom João VI, regente que esteve à frente de Portugal e só se tornou rei português a partir de 1816. Aqui no Brasil, Dom João VI realizou uma série de medidas que contribuiu para a modernização do Brasil, promovendo o desenvolvimento econômico e florescimento cultural e artístico. Duas medidas de destaque foram a abertura dos portos, em 1808, e a elevação do Brasil à condição de reino, em 1815. Com essa última medida, o Brasil deixou de ser uma colônia e tornou-se parte do reino português. Essa situação, no entanto, desagradava a muitos em Portugal. Assim, em 1820, estourou a citada Revolução Liberal do Porto. Essa revolução mobilizou a elite de Portugal pelo desejo de reformas no país, que incluíam o retorno do rei para Lisboa. O ponto de partida para o processo de independência do Brasil foi, portanto, a intenção da corte portuguesa, instituição à frente dessa revolução em Portugal, de revogar todas as medidas tomadas por Dom João VI durante o período joanino. Processo de independência do Brasil foi por causa da possibilidade de recolonização do Brasil que o nosso processo de independência iniciou-se. A elite econômica do país, nesse caso, a elite do Sudeste, não aceitava essa possibilidade porque afetaria seus interesses econômicos. Negociações estenderão-se durante 1820 e 1821, mas, a partir de 1822, o sentimento separatista começou a ganhar força. Quem encabeçou a independência do Brasil foi o príncipe regente Dom Pedro. À medida que a situação foi tornando-se irreconciliável, o príncipe foi convencido a liderar o processo de independência do Brasil. Em 7 de setembro de 1822, a situação mostrou-se insustentável e o regente declarou a independência. É importante dizer que o nosso processo de independência não foi pacífico, uma vez que houve resistência, o que resultou em batalhas em locais como Bahia, Pará e Cisplatina, atual Uruguai. As tropas ditas brasileiras venceram e conseguiram subjugar os movimentos de resistência. Portugal acabou reconhecendo nossa independência em 1824, depois que os ingleses mediaram um acordo entre brasileiros e portugueses. O Brasil, como nação independente, organizou-se como uma monarquia e Dom Pedro foi aclamado e coroado como imperador do Brasil. Assim, a partir de 1822, ele começou a ser de Dom Pedro e, caso queira saber mais sobre todo o processo de independência do Brasil, sugerimos a leitura dos seguintes textos: Independência do Brasil e Guerras de Independência. 7 de setembro é um dia extremamente importante para a nossa história. A memória coletiva em nosso país consolidou essa data como o dia em que Dom
Pedro realizou o grito da nossa independência, sendo esse acontecimento um marco de fundação de nosso país. Apesar disso, os historiadores atualmente não têm certeza se Pedro realizou, de fato, o grito do Ipiranga. Sendo considerado um dos marcos fundadores, a data é entendida como um momento importante para a memória coletiva do brasileiro e, por isso, deve ser celebrada. A importância da data é facilmente identificada pelo fato de que ela é um feriado nacional e é um dos 3 feriados que comemoram acontecimentos marcantes da história brasileira. Os outros são o Dia de Tiradentes e o Dia da Proclamação da República. 7 de setembro só foi transformado em feriado nacional durante o governo de Eurico Gaspar Dutra, o primeiro presidente do Brasil após a ditadura de Vargas. Essa lei decretou a existência de 7 feriados no calendário brasileiro e foi reforçada e modificada por uma lei assinada durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. As comemorações da independência no Brasil acontecem sobretudo nas grandes cidades do Brasil e são marcadas por desfiles realizados pelo Exército Brasileiro. Na capital, Brasília, são realizados desfiles de membros das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, assim como acontecem desfiles de bandas e até de veteranos da Força Expedicionária Brasileira, que lutou na Segunda Guerra. Soldados desfilando no Dia da Independência do Brasil. Reservou um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. Em a seção de comentários, logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. No dia 7 de setembro, são realizados desfiles militares nas grandes cidades do Brasil. Uma Esquadrilha da Fumaça, destacamento da aeronáutica famoso por realizar exibições acrobáticas com aviões, faz exibições na capital. As comemorações de 7 de setembro são tão expressivas que, em 2018, por exemplo, cerca de 30 mil pessoas assistiram aos desfiles em São Paulo e Campo Grande, e 10 mil em Florianópolis. Hino da Independência do Brasil, já podeis da pátria filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil, já raiou a liberdade.